Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, um espaço aberto para todo advogado que busca diálogo e desenvolvimento para a sua carreira. Pegue seu café e venha conosco para esse bate-papo. Meu nome é Natália Cariello, sou advogada, especialista em direito empresarial e negocial. Eu sou Lívia Delgado, especialista em direito médico. O assunto de hoje é o exercício da advocacia corporativa, realidade de grande parte dos advogados do Brasil. Para mergulharmos nesse universo das grandes empresas, temos a honra de receber aqui hoje nada menos do que o Dr. Henri Daniel Hadid, vice-presidente de Jurídico, Compliance e Relações Institucionais da Vibra Energia. Formada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, com pós-graduação em Direito do Petróleo pela Universidade Cândido Mendes e MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Dr. Henri foi admitido em 2001 na BR Distribuidora, atual Vibra Energia, e percorreu um brilhante percurso, tendo exercido as funções de coordenador de processos terceirizados, gerente jurídico de recuperação de créditos, gerente jurídico de planejamento e gestão e gerente executivo jurídico antes de ocupar a atual posição de vice-presidente jurídico. Podemos dizer que a carreira desse grande advogado andou em sintonia com a própria empresa, que cresceu e se transformou da maior distribuidora de combustível do Brasil, a antiga BR Distribuidora, para uma das maiores empresas de energia. Uma queridinha dos brasileiros. Mas antes de começarmos a ouvir o Dr. Henri, vamos mudar um pouquinho o roteiro e pedir. Se você ouvir o nosso episódio e curtir, basta compartilhar, escrever a hashtag Advocacia Corporativa e marcar o nosso perfil, que vamos sortear uma caneca, como a nossa. Então, Dr. Henri, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui com essa história inspiradora que tem muito a acrescentar e a dividir conosco. Pô, para mim é uma honra, queria agradecer o convite de estar aqui, é sempre bom conversar com vocês, passar essa experiência, né? A vida corporativa, ela é muito interessante, né? Eu comecei logo que eu me formei na faculdade, eu tinha uma inspiração muito grande num tio meu, ele era administrador de empresa, eu comecei fazendo administração de empresa, fiz um ano de administração na Santa Úrsula, e uma das matérias que tinha no início da faculdade era a Introdução ao Estudo de Direito, né? Então, nos 2 primeiros períodos de administração, eu fiz Introdução ao Estudo de Direito 1 e 2, e tinha um professor que era juiz, né? E ele gostou muito de mim, eu tirei notas muito boas com ele. E ele me chamou no canto e falou, olha, você tem que ser advogado. Nossa! Eu vou te convencer a mudar de curso, porque você tem a ver de advogado, eu acho que depois que você se especializa, você consegue fazer alguma coisa de administração também, mas acho que o teu futuro é na advocacia. E ele realmente muda a minha vida ali, né? Porque aí eu mudo para direito. Né? Foi lá? Eu mudo para direito, né? E aí é um curso que eu gostei muito, me apaixonei, né? Mas sempre com esse viés, eu sempre tive na minha vida a inspiração de trabalhar numa empresa, né? Eu tenho um tio que eu gosto muito, que ele era advogado da Coca-Cola, eu admirava muito ele, então eu sempre tive na minha cabeça que então, eu vou ser advogado de empresa. E eu sou sou rubro-negro, carioca, né? Torcedor do Flamengo doente. Também sou. Também. Passei minha adolescência inteira no Maracanã, vendo aquele prédio da BR Distribuidora, com aquele Sim. Petrobras e Lubrax ali, aquela camisa linda do Flamengo, com aquele Lubrax na camisa. Ah, meu Deus. Eu falava, pô, eu preciso trabalhar ali, eu quero trabalhar ali. Fez o coração bater mais forte. Aquele é o lugar, é o posto Petrobras, é o melhor, é o mais bonito, é o Lubrax. E aí acabei que eu consegui passar no concurso para a BR. Foi uma grande alegria da minha vida, né? Foi a realização de um sonho, trabalhar na BR. Uma conquista, né? Uma conquista, isso lá pelos idos do ano 2000. E fui fazendo a minha carreira, como você colocou aí, porque a BR era por concurso público, né? Eu fiz o concurso, consegui ser chamado, mas entre o período que eu passei no concurso e fui admitido, eu trabalhei 2 anos no escritório, que eu devo muito a ele, a Massá Advogados. O doutor João Massá e o pai dele, Massá, me ensinaram muito, era um escritório pequeno, mas que fazia de tudo. E ele me deu toda a minha bagagem de contencioso que me preparou para entrar na empresa. E aí eu sou admitido na BR, né? Então BR, fui direto para o setor de contencioso, porque quando você é admitido no concurso, né, eles fazem uma entrevista com você para ver a tua experiência, onde você se encaixa melhor. E aí até por essa minha experiência do escritório, entenderam que era no contencioso, e ali eu fui muito feliz. E aí fui aprendendo a conhecer a empresa, fui conseguindo progredir na carreira, virei um
um coordenador de processos terceirizados, e aí vem uma mudança que é importante, porque logo que eu viro coordenador, e eu virei muito cedo, foi lá logo 2 anos depois que eu entrei na empresa, você já passa a ter uma outra visão, porque eu entrei como advogado de contencioso. Então, no fundo, eu trabalhava numa empresa, mas eu exercia mais ou menos a Eminentemente. mesma coisa que eu fazia como advogado de escritório. A única diferença é que quando você trabalha numa grande empresa e você trabalha num departamento jurídico de contencioso, naquela época, a BR Distribuidora ela tinha um modelo misto de gestão de contencioso. Então, um advogado ele tinha uma carteira em que uma parte dos processos dele era patrocínio direto dele, e aí eu tinha uma certa facilidade por conta desse meu período de escritório e tudo, mas uma outra parte era gerir escritórios terceirizados. Então, eu cuidava de alguns escritórios terceirizados, eu tinha uma carteira de 500 processos, e aí eu tinha que ficar tomando conta lá de 350 processos terceirizados e algo em torno de 100 processos de patrocínio direto, essa era a minha carteira que eu fazia. E aí, nas empresas, né, isso acontece, por você ser um bom técnico, você acaba sendo promovido. Aí você é promovido por um cargo de gestão, ou você é promovido por um cargo de liderança. E aí você tem que se aprimorar nesses cargos, porque você acabou chegando nesse cargo porque você é um bom técnico, você é bom de fazer petição, de fazer a defesa do processo, jurídico. é bom de audiência, aí você acabou virando chefe. Aí você virou chefe... Você precisa de outras skills, você né? precisa de outras skills, e você tem que sempre estar se atualizando para você conseguir fazer esse caminho. Quando eu viro coordenador de processos terceirizados, aí o meu mundo ele vira um pouco, entendeu? Você A advocacia ganha um novo panorama aí, uma nova função. Ela ganha um novo panorama, porque ali você tem que mais ou menos agora, assim, eu estou falando aqui de uma das 5 maiores empresas do país, entendeu? Então BR Distribuidora, a maior distribuidora do país, com posto em quase todos os municípios do país, e o posto vai deixar de pagar o combustível, o posto vai ter algum tipo de rescisão, eu vou ter que... Uma logística de distribuição complicada, né? Além da logística complicada, é a atuação nacional. Então, a gente tinha que ter escritórios que fossem do sul ao norte, né? Num país como o nosso, né? Num país do tamanho do nosso, com muitos municípios, muitas comarcas. Então, chegou um momento que a gente tinha 200 escritórios de advocacia. E aí, o primeiro desafio da vida corporativa na advocacia era como é que eu fazia esses escritórios falarem a mesma coisa, porque o STJ é um só, o STF é um só. Então, tudo ia acabar nos tribunais superiores, mas eu não podia deixar que um escritório do Rio Grande do Sul defendesse uma tese de uma maneira e um escritório do Rio Grande do Norte defendesse uma tese de outra maneira. Tinha que dar uniformidade. E aí já começa um perfil de gestão, né? Você começa a ter... Lidar com pessoas nesse porte, com esse número, é um outro desafio, né? Liderar, gerir, coordenar. Isso, e culturalmente muito diferente, porque a gente está falando de um país que é continental, né? Com muitas diferenças regionais, e fazer com que eles tenham... O meu sonho era fazer um McDonald's, né? Assim, tinha que ser o mesmo sistema de defesa, para que a gente esteja padronizado, para quando a gente tivesse como fazer isso com Brasis dentro do Brasil, né? Aí você começa a ter que ter criatividade, você cria vários mecanismos. A gente criou inspeção de escritório, a gente criou checklists para escritório, eles tinham que ter... A gente fazia testes de tese para ver se eles estavam seguindo a mesma linha. E essa experiência foi muito enriquecedora, foi uma coisa que me ajudou demais. Quando depois e aí você vai crescendo na carreira, até que eu sou convidado a virar gerente. Aí era um gerente que era uma gerência de contencioso, que a gente acabou dividindo no meio, né? E aí eu viro gerente de recuperação de crédito dessa área, fui substituto de gerente contencioso muito tempo, então a gente tinha essa experiência, e aí a gente cria uma agência de recuperação de crédito na companhia. A gente achou bem bacana, porque era uma empresa que tinha muito processo, e os advogados, como eu falei no começo, ele cuidava de uma carteira, e nessa carteira tinha processos em que a empresa era autora e que a empresa era ré. A gente achou que o processo que a empresa é ré, a pessoa se preocupa mais do que quando é autora, porque se você demorar para resolver um processo que é autor ou recuperar um crédito, você não tem uma dor. Mas quando você perde um processo, você tem uma dor. Você tem que ir lá dizer para o teu chefe, dizer para o presidente, para a diretoria daquilo, né? Perdemos o processo. Então, as pessoas ficavam muito focadas em não perder os processos, não davam um andamento bacana para os processos em que a companhia era autora. A gente fez essa divisão,
E aí a gente cresce exponencialmente a recuperação de crédito da empresa. Foi muito legal, porque é tudo na visão da empresa. Daqui a pouco eu falo mais sobre o skill que o advogado de empresa deve ter. Eu acho que é Essa importante. era uma pergunta que nós íamos já fazer para você Que a mesmo. gente vai chegar. Mas aí, quando a gente vai para essa recuperação de crédito, eu fico durante 3 ou 4 anos nessa gerência. E aí, sim, eu assumo uma gerência no jurídico que ela muda um pouco do meu destino, porque aí, sim, eu passo a ter um conhecimento melhor sobre gestão. Eu tive um antigo chefe chamado Guilherme Dias, né? Eu sou muito grato a todos os meus ex-chefes, né? Eu aprendi muito com todos eles, com o Venâncio, com o Fernando. Mas o Guilherme foi um cara que ele realmente muda a minha vida, ele me dá muito essa visão do advogado de empresa, e ele cria no jurídico, além de criar essa área de recuperação de crédito, ele cria uma área de gestão e desempenho dentro do jurídico. Era uma coisa meio revolucionária na época. Claro. Com As certeza. empresas não tinham essa área, né? E ele me convida, eu fico gerente dessa área, e ele falava, não, você é o... Porque ele era o chefe do jurídico, chamava gerente executivo jurídico, gerente do jurídico. E ele falava, não, eu sou o gerente jurídico, mas você vai ser o gerente do jurídico para assuntos não jurídicos. Então, ali eu começava a fazer uma gestão do contencioso, e você tinha que pensar em coisas Pensar diferente, né? que Pensar, fossem sair inovadoras. do... Então, assim, a gente tinha jurídico espalhado no Brasil inteiro, mas a gente passou a centralizar todos os pagamentos na sede, a gente conseguiu reduzir o que a empresa gastava com pagamento de honorários. A gente tinha muitos processos espalhados pelo país. Aí a gente criou o que a gente chamou a Guerra das Bolinhas, que a gente pegava municípios que tinham menos de 5 processos, a gente gastava muito com deslocamento, com escritório, a gente via como é que a gente resolvia por acordo, como é que a gente reduzia De fato, essas vocês viagens. entenderam cada detalhe, cada etapa, até do judicial, para resolver no extrajudicial ali, né? E se criar você esses não conhecesse o processos. judicial, você não conseguia fazer a gestão. Exatamente. Então, assim, aquilo ali foi bacana porque você começa a trabalhar sobre a gestão do jurídico, custas, honorários, orçamento. É um negócio como um todo, né? Desde, Isso. assim, da ponta do extrajudicial, como chegar ao outro advogado, como negociar, e o papel do advogado, e eu acho que ele vem ganhando esse espaço ao lado da empresa, no papel da empresa, para se destacar, para diminuir custos, porque às vezes eu falo que perder menos também é ganhar, significa muito, porque às vezes a perda é inevitável, mas você diminui Isso. esse tamanho. Isso é Exato. significativo. Perfeito. Não, é perfeito. A gente tem o advogado corporativo, ele tem que ter duas preocupações. Uma é que aquilo ali é uma unidade de negócio da empresa, então você tem um orçamento, você tem que ser disciplinado, você tem que cumprir esse orçamento. E a outra preocupação que eu acho que um advogado corporativo tem que ter é de entender que tudo que você faz ali, ele afeta o resultado da empresa. Então, assim, quando você perde um processo, aquilo vai virar uma provisão. Aquela provisão vai afetar o resultado da empresa. Quando você ganha um processo, você ganha uma recuperação de crédito, você traz dinheiro, aquilo vai ajudar o caixa da empresa, vai ajudar... Então, assim, a noção que o advogado corporativo tem que ter de quanto aquilo é importante para o negócio da empresa é o que é o fundamental, e você, com o tempo trabalhando, você vai pegando a importância que o jurídico de uma corporação tem para o resultado da empresa. Então, isso que é fundamental. Dessa área de... Aí eu acabo que eu fico no lugar do Guilherme depois de um tempo. O Guilherme, ele era um advogado da Petrobras, ele acaba voltando para a Petrobras, aí eu assumo o jurídico, viro o chefe do jurídico da Então BR, e a gente passa por um processo que foi muito desafiador, foi muito interessante, que foi a privatização da companhia. Sim. Revolucionário, né? Porque mudou completamente todos os paradigmas, né? E aí vem a lição de você se reinventar, de você, entendeu? Você aprender, você estar aberto às mudanças. E é um mundo de mudanças. E você E é um tem mundo que estar desafiador também, né? muito desafiador, porque nós éramos uma empresa estatal, né? E foi uma privatização feita em mercado de capitais. Foram 3 operações, foi um IPO em 2017, um follow-on em 2019, quando a BR é privatizada. E em 2021, a Petrobras vende o resto das ações que ela tem. Hoje a Vibra, a Petrobras distribuidora, ela muda de nome, né? Ela vira Vibra. E é um nome que eu acho que foi muito feliz a escolha, porque Vibra vem de vibração, ela deixa de ser uma distribuidora, passa a ser uma empresa de energia, ela passa a investir em energia elétrica, ela compra Comerc, ela passa a investir em gás, ela faz um investimento na ZEG Biogás, então a gente investe em biogás, a gente investe em energia elétrica, a gente faz uma parceria com a Copersucar para criar a Evolua, a maior comercializadora de etanol do país.
Então, assim, é uma empresa Abrir que os tá... horizontes como um todo, negociar o jurídico, e o jurídico tem que estar alinhado a esse propósito, a É, entender esse objetivo, é né? isso, porque você passa a ser uma empresa multiplataforma. Então, e o jurídico tem que se especializar nisso também. Você não pode ficar parado. Você vendia só combustível líquido, agora você tem uma empresa que vende energia elétrica. Você tem que entender o mercado de energia E elétrica. aí, liderar uma equipe, né, numa operação dessas, o desafio dessa liderança, Sim, porque porque o exercer advogado, a nesse liderança. caso, não é só com os outros funcionários, os outros empregados, né? Vocês também tinham um papel protagonista na própria modificação da empresa. Eu brinco com o meu time, né? Assim, e, o advogado, ele é interessante, porque eu falo sempre assim, a Vibra, ou a BR, ela é uma pessoa jurídica, né? E como uma pessoa jurídica, ela só consegue movimentar qualquer coisa através de um ato jurídico. Então, tudo vai passar pelo jurídico, entendeu? Então, nós temos que estar preparados para dar o suporte para a empresa, para que ela possa fazer esses movimentos importantes dela. E eu não tenho dúvida, assim, eu e meu time, eu sou muito grato ao meu time, é um time maravilhoso, assim, eu brinco com eles que quando a gente foi privatizado, eu pude escolher o time que ia estar comigo, eu brinco que eu tenho o Dream Team que trabalha comigo, né? Eu Que pude honra, escolher né? os gerentes que trabalham comigo, e assim, a gente trabalha num ambiente muito bom, um time de alta performance, eu fico muito feliz com eles, mas eles entenderam também que a gente tinha um baita desafio, porque a gente estava saindo de ser uma estatal de distribuição de combustível para ser uma empresa privada, full corporation, de energia. E eu acho que o time responde bem, foi um baita desafio, e nós estamos muito Superado. animados aí com o futuro da Vibra e com Eu tudo que vem imagino pela que frente. um cenário que ninguém sabia exatamente onde ia acontecer, isso possa ter gerado, inclusive, insegurança interna, né? As pessoas, os próprios empregados deviam estar preocupados como é que isso ia se dar. Repercute E na vida, repercute na na vida vida deles, né? Claro. pessoal, né? E não só do jurídico, mas de todos os empregados da empresa. Então, quer dizer, realmente uma revolução. Esse foi um momento bem difícil que a gente passou, assim, sendo transparente aqui. Foi lá o segundo semestre de 2019 foi um momento difícil, foi um momento da privatização da empresa, mas que a gente procurou escutar as pessoas, fazer essa transição da melhor maneira possível. Acho que a gente foi muito bem. A gente conseguiu passar por isso, as pessoas... A gente tem muita gente hoje que é daquela época, que está super engajada, está super empolgada e conseguindo fazer a empresa chegar aonde chegou hoje, entendeu? É outra empresa, com uma outra produtividade, uma outra rentabilidade. Eu fico muito feliz da gente estar lá hoje. E aí a gente vê o papel do advogado, uma expressão relativamente comum, como um parceiro do negócio. Esse advogado, principalmente o advogado na área empresarial, é importante ter um conhecimento do negócio, do objeto empresarial. A gente está falando Financeiro, né? assim, em pese, estamos falando com você da Vibra, a Obra é uma empresa gigantesca, mas acho que até em pequenas empresas ou advogados que atuam junto a outros negócios, a importância de conhecer tanto o negócio do cliente ou do mercado financeiro, expressões como do EBITDA, lucro presumido ou lucro real, enfim, todo esse cenário, esse diálogo, né, esse repertório para poder auxiliar as decisões do empresário, da empresa, no seu caso, de outros diretores que ao seu lado e com as suas informações vão mensurar o risco e como lidar com esse risco, né? Não, essa pergunta é muito boa, assim, e eu vou passar a minha experiência, que é o que eu falo para o meu time, e eles fazem muito bem, né? Assim, eu acho que se você for um advogado corporativo e você trabalhar numa empresa, você tem que conhecer o negócio. Então, assim, se você não conhece o negócio, você não vai conseguir entregar tudo que você pode entregar para a empresa. Então, eu me lembro logo que eu entrei na Vibra, a Vibra, assim, ela está presente em todos os aeroportos do país, a gente abastece avião, são os postos Petrobras, os mais bonitos que tem, né? Ele veste a camisa mesmo. Eu visto mesmo, sou apaixonado. Foi um sonho, né? Eu sou apaixonado. Mas logo que eu entrei, eu me lembro que eu pedi um dia, e eu passei um dia no Galeão abastecendo o avião, porque eu queria entender como é que era a logística, como é que você abastece avião, como é que você entrega o combustível, como é que eu faço para cobrar depois que a companhia aérea não me paga, como é que é o comprovante de entrega, como é que é a nota fiscal, como é que ela junta aqueles abastecimentos. Então, você vai lá, se você não for para a pista, você não vai conhecer como é que Chão de funciona. fábrica. É o chão de fábrica. Chão de fábrica. Aí, do outro dia, eu vou passar um dia com o gerente comercial que eu vou rodar os postos de combustível
E aí eu ia um em cada região do país. E aí via qual era a realidade, como é que o combustível chega, como é que ele sai da base, como é que ele chega no posto, como é que ele desce para o tanque do posto, como é que ele é vendido, como é que o sujeito do posto assina o canhoto confirmando que recebeu o combustível. Se você não souber isso, você não sabe cobrar a nota fiscal que ficou em E aberta. entender entendeu? até uma dinâmica que precisa ser alterada, ajustada. Exato, perfeito. E sugerir melhorias. Perfeito. É isso. Porque, assim, por mais que a gente relate isso, todo advogado com certeza passa por isso, você pede a informação para o cliente, né? Isso. Como funciona? Ele vai narrar o olhar dele. Não é questão, tô mentindo, tô mudando a história. Quando você vai ver o que está acontecendo, ou Com se o olhar do advogado, né? aproxima É com isso. um olhar apurado, crítico, porque a gente entende o motivo de perguntar determinada dinâmica. Talvez a pessoa nem julgue importante o copo aqui, mas você sabe da importância. Então, o seu olhar vai direcionar as decisões. Você não toma a decisão, mas você vai direcionar, vai auxiliar e Vai- mensurar riscos, né? Isso é fundamental. Isso e muda o você vai jogo do sugerir a negócio. melhoria pelo que você sofreu no contencioso para fazer o processo, É isso sofreu aí. no consultivo para fazer um contrato. Você já sentiu, aí você vai no campo, você vê, você sugere a melhoria, você muda o contrato. Então é fundamental você estar na pista. Você tem que estar com as Com pessoas a mão na com a massa. mão na massa para entender o negócio. Então essa é a primeira sugestão que eu dou para um advogado corporativo. Entendeu? Ele tem que ir lá, ele pede para ir um dia, passar um dia com o vendedor. Vai para a rua e ver como é que acontece, porque aí você vai conseguir entender exatamente a dor. É uma empresa de logística? Vai para a base. Como é que abastece o caminhão? Como é que o caminhão entra? Como é que o caminhão sai? Você tem que entender tudo, senão você não está nem hábil para sugerir melhorias, para fazer um E comentário. mesmo para avaliar um contrato. Quando a gente avalia um contrato, as pessoas. Perfeito. E eu ouço muito isso. Mas é só um contratinho. Exato. Dá uma olhada, é só um contratinho. Contrato é tudo. Contrato é... É Contrato nossa lei é mesmo. tudo. Contrato Não, mas é só um é... contratinho, é rapidinho, são 3 folhas. São 3 folhas que podem mudar a vida de uma empresa. Tem Né? a entrevista do Abílio Diniz, cara, ele faleceu agora, assim, um empresário de sucesso, mas ele fala, né, qual foi o maior arrependimento que você tem na sua vida? E ele fala que foi quando ele fez o deal com o Cassino que ele não olhou bem o contrato. O contrato era tudo. Contrato Entendeu? é tudo. O contrato é tudo. Ele deixou passar algumas cláusulas. Então, eu sempre falo assim, o contrato é tudo, gente. Você não quer ficar preso, tem que ver qual é a cláusula de saída. Isso é muito importante para a empresa. Então, você tem que É estar ali do vital, lado. né? E vai fazer uma negociação, vai fazer um contrato, vai desde o começo com a área, entendeu? O advogado já junto, de mão dada, porque aí você já vai vendo antes, você já vai adotando as melhorias que sejam necessárias. Um outro ponto importante que vocês falaram e que faz muita diferença é que o advogado de empresa, e aí eu vou dar uma sugestão também para os escritórios, né? Para o advogado de escritório, ou para os próprios escritórios. Assim, quando a gente criou a área de gestão e desempenho, é porque a gente achou que a gente podia fazer uma melhoria e economizar com honorários, aumentar a produtividade, melhorar a rentabilidade da empresa, melhorar o jurídico como unidade de negócio. Mas quando você vê os próprios escritórios, assim, os escritórios não sabem cobrar os honorários. Tem muito escritório que é muito bom, tecnicamente, o contencioso deles é fantástico, mas assim, eles não cobram. Eles ganham o processo, não mandam a cobrança, não mandam nada, porque eles não têm uma área de gestão. Então tem muito escritório, acho que tem uma área que não está bem, ela não está bem desenvolvida, ela não está bem Nossa, explorada. uma dica de milhões, hein? O escritório ter uma área de gestão. Os grandes escritórios têm, mas os escritórios médios para baixo, eles se preocupam muito com a petição, com o processo, com a defesa. Com contencioso Mas eles não se também, preocupam né? com os honorários, se tem direito ao reajuste, se não tem direito ao reajuste, como é que E isso cobra. prejudica ao escritório, ao advogado, a entender o quanto de fato ele recebeu por aquele trabalho. Quanto tempo ele ficou ali? O que você não mensura, você não mede, você não Exatamente. consegue compreender. Ele não sabe nem quanto é que o escritório dele... Quanto a hora dele tá valendo. Consegue produzir, quanto é que consegue rentabilizar. Ele não consegue... Acho que é uma área que os escritórios têm que melhorar, assim, principalmente os médios para pequenos. Eles tem muito escritório bom, tecnicamente, a gente vê, mas que acabam que demoram muito para cobrar, cobram errado, um reembolso fica complexo, porque o advogado mesmo que faz, ele não tem uma pessoa especializada nisso. Acho que é uma área boa. Ou seja, a gente pode dizer que o advogado hoje ele é um profissional que precisa ter um olhar fora Exatamente. do mundo jurídico. A gente precisa sair dos livros E tem que dialogar, né? jurídicos. Tem que dialogar, não Tem que ter- só com fora do mundo jurídico, mas, por exemplo, no caso da corporação, né, da grande empresa, acredito que tenha que dialogar com outras áreas, né?
É isso. Não, assim, a corporação, assim, o advogado da corporação, ele tem que falar com todo mundo. E aí, complementando o que eu estava falando antes, assim, além dele estar na rua, dele estar no negócio, ele entender o negócio, eu acho que o advogado da corporação, e aí eu com a ajuda lá do meu time, né, montei lá o Paulo trabalha comigo, meu diretor de contencioso, e a gente, vendo até a nossa experiência, porque a gente já tinha esse curso, mas a gente botou matemática financeira para todos os advogados Isso é muito Não se importante. assustem, do trabalho. advogados. Porque, assim, na advocacia corporativa, contabilidade e matemática financeira, se você não tiver... E aí é a dica de milhões, assim, que eu dou para as pessoas, entendeu? Assim, você não vai conseguir ir longe numa corporação se você não tiver 4 coisas. Se você não souber contabilidade, pelo menos as noções básicas do que é um provisionamento, o que é uma contingência, a perda possível, a perda provável, a perda remota, o que isso impacta no resultado da empresa. Se você não tiver uma noção de matemática financeira, porque você tem um processo que quer fazer um acordo, qual é o valor presente líquido desse acordo, qual é a chance, como é que eu faço uma árvore de decisão, qual é a chance de eu perder, qual é a chance de eu ganhar, trago para valor presente, vale a pena fazer uma proposta. Se você não tiver essa noção, você não vai muito longe. Em inglês, não precisa nem falar, é o básico. Se você não falar inglês, esquece. Era outro item que a gente ia falar. Necessidade Não dá, de uma né? língua estrangeira. Porque antes, assim, acho que a necessidade já é para a terceira língua, né? O inglês já é básico porque hoje em dia o mundo está muito globalizado. Você vai trabalhar numa grande corporação, todo dia você vai ter um desafio e vai ser em inglês porque o mundo é globalizado. O melhor negócio não vai estar no Brasil, vai vir uma pessoa de fora, você tem que estar apta. E o quarto requisito que eu acho muito importante, que o primeiro é matemática financeira, a contabilidade, é você falar inglês, e o quarto é você falar em público. Se você não fala em público, vai chegar um momento da tua carreira que você vai estacionar, entendeu? Você tem que ter a autoconfiança, falar em público. Tem vários cursos bons para isso. Acho que o primeiro truque é você dominar o assunto. Quando você domina o assunto, você está à vontade. Se sente seguro. Se você não domina o assunto, aí você vai titubear, você vai dar uma gaguejada, não sei o quê. Se você juntar esses 4 itens, você tem um caminho muito bom numa corporação para você ir longe. E para tudo isso existe treino, né? Estudo, treino. A gente não nasce com essas habilidades, né, inatas. A gente vai precisar eu lembro treinar. no meu primeiro curso de comunicação, né, falar em público e tudo, aí, e realmente, assim, no começo você fica, era jovem, né, você fica mais preocupado em falar em público, ser julgado, o que você está falando, e aí eu lembro que numa dinâmica você tinha que subir lá, e era um curso da própria empresa, tinha umas 50 pessoas, e você tinha que subir no palco e falar alguma coisa. E aí todo mundo ficava tenso, minha vez, eu vou ter que subir no palco, não sei o quê. E aí o professor falava assim, não, você vai subir lá, e você vai falar sobre o assunto que você mais domina na sua vida. Qual é o assunto que você mais domina na sua vida? Aí eu falei, beleza, um assunto que eu domino é o Flamengo campeão brasileiro de 87. Algumas pessoas dizem que não é, mas eu sei exatamente por que juridicamente o Flamengo é o campeão brasileiro de 87, por que nos termos da boa-fé o Flamengo é o campeão de 87, vou lá defender isso. Aí eu fui lá e fui com muita facilidade, porque era um assunto que eu dominava, sabia de cabeça, parava. E aí ali eu aprendi, assim, você tem que se preparar. Na vida tudo é preparo. Também. Se você está preparado, se você for no improviso, a chance de você ter um revés é muito grande. Para uma audiência, para uma reunião, para uma mesa de negociação. Se você não está preparado, você vai passar por dificuldade. Acho que Eu diria que a habilidade negocial do advogado, ele hoje se destaca também, porque ainda é difícil e ainda há muita resistência de colegas sentarem à mesa para negociar e entender que as coisas podem ser resolvidas entre os advogados, principalmente no mundo empresarial. Hoje, uma pessoa jurídica não tem tempo para esperar o judiciário. O judiciário tem um tempo que é dele, que não vai mudar, não pelo menos a curto prazo, e que é inerente ao número de demanda, enfim, a uma questão do judiciário. Quando os advogados não se posicionam de maneira a encontrar e construir uma solução para a questão das suas empresas, dos seus clientes, eu não tenho dúvidas que quem sai prejudicado é a pessoa jurídica. Que fica refém do judiciário. Às vezes eu me sinto refém. O teu comentário é perfeito. Nós criamos lá na empresa, a gente criou um projeto, né, que era mais preventivo e menos contencioso. E eu sempre brinco que quem trabalhou muito no contencioso
não vai ao judiciário, porque ele sabe Exatamente a demora, isso. o que tem até você não vai. Então, a gente Devido ao criou, máximo. é o mais preventivo e menos contencioso. E o Então, a mais gente barato para todo é mais mundo. barato. O contencioso hoje, a empresa ela fica refém de muitos anos de processo, muito custo afundado. É muito importante você ter a Um noção risco de que gigantesco no próprio resultado às também. vezes é muito melhor você sentar na mesa e você fazer. E a advocacia hoje em dia empresarial, quando você chega a uma determinada posição na empresa, você tem que entender. E hoje em dia o conceito é maior, não é mais de chefe do jurídico. Hoje ele é o general counsel da empresa, entendeu? Então ele é o cara que ele orienta os caminhos da empresa, É entendeu? isso Ele é aí. muito ouvido. Então, assim, na Vibra, graças a Deus, eu tenho uma diretoria que me escuta muito, entendeu? Os negócios são feitos, eles escutam a mim, o meu time, o jurídico é muito ouvido, entendeu? Agora, tem que ser um jurídico parceiro de negócio, tem que ser um jurídico pró-negócio, entendeu? Isso. Então, tem que ser um jurídico que alerta o risco, mas que também aponta caminhos e Não dá para soluções. ser jurídico Não dá, legalista aí para não- pessoa Isso, a jurídica. pessoa não fica funciona, ali porque trabalhando o a tua negócio. empresa não Não sai do funciona, lugar. não sai, não Então, cresce, não assim, desenvolve. você tem que ter uma noção que seja pró-negócio, pró-business, para entender a empresa. E aí vem disso tudo. Quando você tem já uma noção de matemática financeira, uma noção de contabilidade, uma noção de negócio, de EBITDA, esses principais indicadores da empresa, de ROIC, qual é a taxa de retorno, você consegue. Quando você está preparado para isso, você se sente mais à vontade de opinar. Ele fala, não, esse negócio acho que é melhor ir por aqui, acho melhor isso por aqui. Não, nesse aqui eu acho melhor fazer esse contrato desse jeito, porque isso aqui vai proteger a empresa melhor, vai trazer. E acho que é um caminho, acho que a advocacia está muito privilegiada hoje em dia. Também acho Acho isso. que está nas corporações e tudo. E acho que a gente está vivendo um bom momento. Se a pessoa estiver bem preparada, ela tem um caminho muito bom hoje na advocacia corporativa. É uma advocacia que eu sou apaixonado e gosto muito. É, que pode mover o Brasil, né? Porque, afinal de contas, o Brasil precisa das grandes empresas, precisa isso. desses negócios, a sociedade precisa isso. disso, a gente precisa crescer. E eu acho que, de uma maneira geral também, todos nós, advogados, que atuamos principalmente na área empresarial, que damos suporte a pessoas jurídicas, a gente precisa compreender esse papel. Que quando a gente entende esse papel, a gente muda o nosso desempenho, a gente muda o nosso olhar. Você tocou num ponto importantíssimo. E aqui eu aproveito para dar um recado para os meus amigos donos de escritório de advocacia. É muito importante. Quando você trabalha como empresa, você tem que ter um time que saiba o que é uma perda provável, uma perda possível, uma perda remota, a importância disso para a empresa, que saiba a importância de responder às circularizações das auditorias externas, porque se você não tiver um time com a cultura de apoiar a empresa e as necessidades contábeis da empresa, o teu escritório ele não vai ter aderência com empresas grandes, entendeu? Você vai ficar um escritório menor para tratar com casos menores. Você tem que ter um time treinado que saiba exatamente qual é o reflexo de provisionar um processo, de botar uma perda provável. Isso tudo é fundamental. A resposta para o auditor externo, o prazo da resposta, ser respondido no prazo. Eu ia falar sobre prazo, né? A necessidade também que eu acho que o mundo moderno exige, né? Que as respostas sejam quase que imediatas. O negócio não pode esperar que a resposta aconteça daqui a 40 dias. Não dá. E você tem uma Tudo é para negociação. ontem no mundo empresarial. Né? Tudo é para ontem. E Tudo é você pra tem uma ontem, negociação enlouquecedor. importante, você precisa que o escritório esteja do teu lado, porque às vezes você precisa de um parecer externo para dar suporte àquela negociação, àquele acordo. E aí tem o tempo da empresa, o escritório tem que entender o tempo da empresa. Esse escritório que entende o tempo da empresa, entende as necessidades da empresa, esse é um escritório que ele tem um caminho muito bom no mundo corporativo com as empresas. Isso é importante demais, isso é sensacional. E é aliar pessoas que podem jogar a favor, né, daquele negócio, daquela dinâmica empresarial ali. E não são pessoas, porque às vezes eu ainda vejo clientes como se o advogado estivesse contra, não pode isso, não pode aquilo, e cabe a nós, advogados que atuamos nesta área, entender o que o empresário precisa, o que aquela empresa está demandando de nós. Não tem resposta pronta, não tem Google, pode isso, pode... Não é Google, é construção. Para cada negócio é outra coisa, né? Você vai ter que adaptar. A inteligência artificial ela ajuda muito. A gente lá na Vibra, graças a Deus, a gente está bem adiantado, a gente usa bastante inteligência artificial, mas o dom do advogado, o sentimento, a relação Feeling, humana, né?
o feeling, ele insubstituível. ele é substituível. É. Ele é que vai Me ajudar a fala empresa. agora uma coisa a respeito da atuação de um VP jurídico como a sua numa equipe tão multidisciplinar, porque vocês atuam em diversas áreas do direito, né? Eu imagino que isso seja um desafio extra. Eu acredito que cada um tem a sua formação pessoal e imagino como deve ser complicado você ter que gerenciar, indicar caminhos em situações tão diversas do direito. Então, essa é outra pergunta bem interessante, porque, como você falou aí, eu fui criado como um advogado e virei chefe do jurídico. Só que nessa última modificação, quando a BR é privatizada, vira Vibra, e eu viro diretor e depois vice-presidente, o vice-presidente não é só jurídico, ele é de compliance e de Exato. relações institucionais. E é muito interessante, e aí eu digo para meus amigos advogados assim, porque tudo está um pouco ligado no direito, né? O compliance a gente tem que tomar cuidado para que a gente siga todas as regras, todas as leis, mas a gente tem um time lá embaixo de mim, tem um time que cuida de riscos. E aí você tem que estudar riscos para entender como é que você controla os riscos da empresa, quais são as medidas mitigadoras para que a gente possa reduzir os riscos da empresa. Mas eu também tenho um time de relações institucionais que trata com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, qualquer tipo de projeto, regulação, lei, que Complexidade, possa né, o ameaçar a sistema. empresa. Então, a gente tem um time completamente multidisciplinar. Que Eu tem que acho estar unido, alinhado. ele né, tem que estar manter- alinhado. E aí eu acho que o mais importante, assim, eu sempre falo com o meu time, né? Assim, eu posso ser o VP e estar numa posição acima para dar o norte, para dar a orientação, mas tecnicamente somos iguais, entendeu? A gente tem um advogado júnior que chegou e eu Uma ideia procuro nova. e eu procuro muito sentar na mesa com eles, entendeu? Estar próximo com eles, discutir o assunto com eles, porque para mim é bom, porque eu estou me atualizando, eu estou aprendendo. Para eles é bom que tenham convívio comigo e a gente tem uma troca. Eu tenho uma coisa para oferecer, eu tenho 23 anos de experiência, já vi muita coisa acontecer. Já. Mas eles têm uma coisa para oferecer, eles têm a juventude, eles têm as ideias, eles têm as novas tendências, as novas decisões. Então, acho que é uma troca muito boa e sempre que eu sento com eles eu falo, olha aqui, a gente é advogado com advogado, você pode falar o que você quiser. E é tão bom conversar, ter oportunidade de conversar de colega para colega, né, Lívia? A gente Exato. sempre fala Muito. sobre E isso. tem uma coisa que a gente implementa na empresa que é muito importante, e aí é a segurança psicológica, né? Que eu Nossa, acho isso é que tão as importante. pessoas têm que ter no trabalho. Porque se você tem um ambiente que as pessoas não têm segurança psicológica, e a gente acabou de fazer um encontro de liderança, e a gente pediu para o pessoal ler o livro Organização Sem Medo, ele é muito bom, e ele traz um monte de casos em que a organização se prejudicou por conta do medo das pessoas de apontarem problemas, entendeu? E eu tento passar muito pro meu time, assim, olha, aqui a gente tem segurança psicológica para... Aqui não tem ideia ruim. Ruim é não dar ideia. Você pode dar uma ideia, a ideia pode não ir para frente, mas não tem ideia ruim, porque Às se a vezes, gente... a partir dela vem outra coisa, né? Porque se eu não dou segurança psicológica para as pessoas darem ideias, eu perco, porque eu deixo passar muita coisa, eu deixo de receber feedback, eu deixo de receber alguma coisa importante que a gente pode mudar na empresa. Então, a segurança psicológica eu acho que é fundamental. E essa aproximação, as pessoas terem a liberdade de falar com você, eu acho que isso é o que faz a gente conseguir trazer o time para perto, o time participar das decisões, o time participar do planejamento. A pessoa se sente parte, a pessoa compra o projeto, ela vai junto contigo. Quando vem muito top-down e você não escuta as pessoas, você fica lá num lugar mais acima, você é o chefe, o rei, líder, né? aí liderança a coisa vem não vem, a coisa não funciona. Chefe é diferente, né, de isso. líder, né? E uma Bem diferente. equipe engajada, uma isso. equipe que acredita no Mas a projeto. segurança psicológica eu acho que é tudo, né? As pessoas têm que ter a segurança psicológica para se posicionar, senão quem perde é a empresa. Uma liberdade intelectual também, né, de poder expor. E esse trabalho, o nosso trabalho, envolve pressão o tempo inteiro. O nosso trabalho não é leve, né? Ele é complexo. E imagina uma operação dessa, eu não consigo nem vislumbrar o nível de pressão, de, Complexidade. né, assim, de responsabilidade esse período todo, que permeou todo esse período. Então, ainda tem isso, ter a cumplicidade entre esses profissionais que estão ali, porque é desafiador lidar todos os dias com pressão e problema. Porque ninguém procura advogado porque está feliz.
Só vem depois contar, mas assim, Não. precisa, é pressão, é prazo, é contrato para ontem, enfim, são situações que nos pressionam ao longo do dia. Se você não tiver um respiro ali e seu colega não te entender... Mas isso aí é uma cachaça, né? É o que te motiva. Verdade. Tem um programa na É quase uma TV... loucura, né? Não, tem um programa na TV que eu gosto muito, que se chama, eu não sei como é o nome em português, mas é Golden Silver. É um de leilão que passa no Discovery, no History Channel, que as pessoas entram lá num pawn shop, né, num lugar de leilão, e eles vão levando coisas antigas, coisas inusitadas. E aí tem uma família que ela diz quanto vale aquilo, você vai comprar. O programa é sobre a negociação, né? Então a pessoa, olha, eu tenho a carta que foi assinada pelo Abraham Lincoln, ele chega lá, aí o sujeito chama alguém para ver se é verdadeiro, se não é, ele começa uma negociação. E aí perguntam para ele assim, o que você mais gosta no teu trabalho? Aí ele fala assim, cara, o que eu mais gosto nesse trabalho é que eu nunca sei o que vai passar por aquela porta, né? Eu nunca sei o que vem ali. Às vezes vem um brinquedo de 1910, às vezes vem uma carta, às vezes vem uma moeda. E eu brinco com o meu time assim, o que me motiva muito no trabalho, que me dá alegria, é que eu nunca sei o que vai passar naquela porta, porque todo dia vem um problema. Cada dia é um problema diferente. E não é igual, E né? assim, tem uns problemas, caramba, agora. Agora por onde eu saio? Mas é muito interessante, cara, porque é motivador, é muito legal, assim. Olha, Henri, temos muito a agradecer. Nada. Estamos chegando, infelizmente, ao final. Eu acho que esse episódio foi muito completo. A gente, dessa vez, pouco perguntou, mas porque muito foi dito. E a gente foi apreendendo Legal. todo esse conhecimento. Até destaquei aqui sobre as habilidades e tudo que você falou sobre a criatividade, sobre a gestão, sobre conhecer a empresa do cliente, sobre sair do escritório, ir ao chão de fábrica, conhecer o negócio a fundo do seu cliente e entender o seu papel de caminhar ao lado do empresário, ao lado desta empresa, para que toda a saúde da empresa possa ganhar vida e prosperar, né, com outras saídas. A gente não está falando de ilegalidade aqui de forma nenhuma, estamos falando de suporte e estruturação jurídica. Perfeito. Eu queria agradecer muito e fechar dizendo o seguinte, sem integridade, a empresa não vai a lugar nenhum. Então, isso aqui, para mim, é base, entendeu? A integridade é tudo. Porque eu tenho um processo que a outra parte está atuando no tribunal. Nós vamos ser íntegros. Porque uma empresa íntegra, ela sobrevive no tempo. Uma empresa que não é íntegra, ela não sobrevive no tempo. Então, a integridade é a base. E só finalizando aqui, muito feliz do convite de vocês. Acho que foi uma ótima oportunidade da gente trocar ideia. Obrigada pela generosidade de estar aqui conosco, de trazer isso para os nossos ouvintes, que certamente vão gostar demais desse episódio, né? Vai trazer muita coisa boa. E a humildade, de fato, assim, de ver esse grande advogado ao nosso lado aqui, conversando e esclarecendo todas essas operações, contando para a gente, compartilhando esses desafios que vão além da advocacia corporativa, sem sombra de dúvidas. Legal. Falamos com outros advogados de escritórios pequenos e médios, então, de fato, é engrandecedor e com certeza contribuiu muito para o nosso podcast. E para resumir um pouquinho, e veio, né, amiga, de uma maneira... Teve um encontro mesmo, calhou com tudo que você trouxe até sobre o seu time. Do Chico Muniz, sócio fundador do BMA Advogados. A equipe faz você aprender, compartilhar conhecimento, todo mundo remando na mesma direção. Imagine um barco a remo com uma equipe sincronizada. É assim que se consegue performance. Muito bom, excelente. Muito obrigada por esse momento, esse encontro. Valeu. Foi um prazer. Um abraço. Para os nossos ouvintes, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.